E não são apenas os garotos revelados na base do Palmeiras que despertam a atenção de clubes da Europa. No vídeo de hoje do canal do Nicola quero te contar sobre a situação de Rafael Veiga. Também vou falar de Torreira, volante do Uruguai, que interessa a Flamengo e Grêmio, informação divulgada pelo próprio pai do jogador. Novidades no Atlético Mineiro em relação a Diego Acosta. Não confunda com Diego Costa. Vou falar ainda sobre os sorteios da Libertadores da América e da Sul-Americana, sorteios marcados para essa sexta-feira, tendo informações importantes também sobre os classificados para a próxima fase da Copa do Brasil e o balanço divulgado do Ceará. Mais um clube a fechar no azul. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações rápidos, mas importantes pedidos. Primeiro, para deixarem like no vídeo, beleza? Aproveita e também se inscreve no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, ajuda pra caramba o canal quando você se inscreve. Aproveita e ativa também o sininho. Para completar, lembrando que a partir das 8 horas da noite dessa sexta-feira, vamos fazer o programa do Nicola com muitas perguntas e respostas. Vocês mandam as perguntas, eu vou respondendo. O que eu não souber, repasso para as minhas fontes. E teremos também Lázaro Cândido, ex-vice-presidente jurídico do Atlético Mineiro, um cara adorado pelo torcedor do Galo. Hora do torcedor do Atlético comparecer em massa e fazer bastante barulho. Combinado? O programa começa às 8 horas da noite. Bom, bora começar o vídeo falando sobre o Ceará, que divulgou nessa quinta-feira que teve seu balanço referente a 2020 aprovado por unanimidade dentro do Conselho Deliberativo. Também o Ceará conseguiu resistir à pandemia e mesmo com todos os prejuízos causados sem público, com o sócio torcedor, o Ceará conseguiu fechar no azul. Fechou com um superávit de 4 milhões e 100 mil reais. O próprio clube divulgou o balanço. As receitas do Ceará foram de 97,3 milhões de reais ao longo de todo o ano de 2020, contra 93,2 milhões de reais de despesas, que vão totalizar nesse superávit de 4 milhões e 100 mil reais. Sexto ano consecutivo em que o Ceará é capaz de fechar de forma superavitária, algo extremamente raro no Brasil envolvendo clubes de futebol. Receita de 2020 bem parecida à receita de 2019, ano sem pandemia. Em 2019 o Ceará havia faturado 98 milhões de reais contra 97,3 da temporada passada. Excelente administração do Robinson de Castro, o presidente do Ceará, como eu contei, aprovação por unanimidade dentro do Conselho Deliberativo. Bora falar agora sobre a Copa do Brasil com atualizações importantes. Já temos 10 times classificados à terceira fase. São eles Corinthians, Red Bull Bragantino, Curitiba, Fortaleza, Boa Vista do Rio de Janeiro, Juazeirense, Vitória, Bahia, Vasco, Criciúma e Vila Nova. Desses 10 times, 4 são da Série A, 3 da Série B, 1 da Série C e os outros ou vão disputar a Série D ou nem terão divisão para disputar ao longo da temporada de 2021. Na próxima semana a gente vai ter mais 9 times classificados e esses 19 vão se juntar aos 9 primeiros colocados do Brasileiro do ano passado, que já entram direto na terceira fase, além da Chapecoense, do Ceará e do Brasiliense. Esses times que tiveram a oportunidade de entrar só na terceira fase escaparam do risco de eliminação, mas também acabaram desperdiçando a chance de faturar dinheiro. O Corinthians, por exemplo, com as passagens pela primeira e segunda fase e com a chegada à terceira, já totalizou somente em prêmios da CBF 3 milhões e 700 mil reais. Bora falar agora sobre os sorteios da Libertadores da América e da Copa Sul-Americana, marcados para 1 da tarde dessa sexta-feira em Luque, lá no Paraguai. Sorteios que vão acontecer sem a presença dos dirigentes, tudo por causa da pandemia da Covid-19. Queria fazer um resumo do que vai rolar tanto no sorteio da Libertadores quanto da Copa Sul-Americana. Na Libertadores a gente tem 6 clubes brasileiros garantidos. Há a possibilidade de mais 2, o Santos enfrenta o São Lourenço, jogo da pré-Libertadores, assim como o Grêmio enfrenta o Independiente Del Valle. Santos já venceu o time argentino na Argentina por 3-1, na semana que vem joga em Brasília para confirmar a passagem. Já Grêmio e Del Valle começam a decidir a classificação nessa sexta-feira, primeiro jogo de ida no Paraguai, segundo jogo de volta no Rio Grande do Sul. Paraguai porque teve aquele problema no Equador, não houve a possibilidade da realização da partida entre Grêmio e Del Valle no Equador. Como é que estão divididos os clubes brasileiros? São 3 brasileiros no pote 1, nos potes de cabeça de chave. Palmeiras, Flamengo e São Paulo. Já se sabe que o Palmeiras ocupará o grupo A porque é o atual campeão da Libertadores da América. São Paulo e Flamengo ainda não conhecem em que grupo estarão.
Outros dois bons times desse pote, do pote dos cabeças de chave, são River Plate e Boca Juniors. No pote 2, dois brasileiros, Atlético Mineiro e Internacional. O pote 3 tem só um representante do Brasil, o Fluminense, e o pote 4 pode ter Santos e Grêmio, caso eles consigam passar por São Lourenço e Del Valle. Como é que vai funcionar o sorteio? Os clubes brasileiros não podem fazer parte de um mesmo grupo, com exceção dos times que vierem da pré-Libertadores, ou seja, o Santos e o Grêmio podem cair em um grupo com qualquer outro brasileiro. Já Fluminense não pode, por exemplo, cair num grupo com Atlético Mineiro e Inter. O Atlético Mineiro e Inter não podem cair num grupo com São Paulo, com Flamengo ou Palmeiras e assim por diante. Queria contar para vocês que todos os participantes da fase de grupos terão como prêmio pela participação vindo da Conmebol o valor de US$ 1 milhão. E o prêmio, US$ 1 milhão hoje está quase na casa dos 6 milhões de reais. 5 milhões e 700 mil, vai. E o prêmio total pro campeão da Libertadores na temporada de 2021 pode chegar até 125 milhões de reais. É o maior prêmio já pago pela Conmebol em toda a história. Bora falar também sobre a Sul-Americana, o segundo torneio mais importante do continente. Temos Corinthians e Atlético Paranaense como cabeças de chave. No pote 2, o Bahia. No pote 3, Atlético Goianiense e Ceará. E no pote 4, o Red Bull Bragantino. É importante contar que todos os times eliminados na pré-Libertadores nessa terceira fase, a última antes da fase de grupos, esses times vão cair no pote 4, que promete ser bastante complicado, talvez até mais difícil do que o pote 1. O prêmio pela participação na fase de grupos da Sul-Americana, sim, teremos uma fase de grupos a partir de agora, o prêmio vai ser de US$ 900 mil para cada time. Teve muito torcedor do Atlético Mineiro que contava com a chegada de Diego Costa. Ainda não é o caso, mas nessa quinta-feira o Atlético fechou com o Diego Acosta. Não confunda, tá? O Diego Acosta a quem me refiro é um atacante paraguaio de 18 anos de idade que jogou os últimos 10 anos do Libertad. Chegou novinho, com 8 anos de idade, e deixou o clube sem render qualquer centavo. Fechou com o Atlético Mineiro. Primeiro para jogar no Sub-20, com a perspectiva de, dando certo, passar a integrar o time principal. Centroavante, com passagens pelas seleções de base do Paraguai, tanto no Sub-17 quanto no Sub-20, aposta bem barata, feita pelos dirigentes do Galo. Por falar em dirigentes do Galo, o Rodrigo Caetano deu uma entrevista nessa quinta-feira, falando um pouquinho sobre o planejamento do time principal, e disse que o Tietê não deve ser o último reforço, mas deixou bem claro que o Atlético não tem hoje capacidade para grandes investimentos. Então nomes muito caros, nomes de jogadores cujos contratos são altos, esses caras estão praticamente descartados. A menos que o Atlético consiga fazer pelo menos uma ou duas vendas. Haverá necessidade do Galo em promover mudanças no elenco, em tentar baixar a folha. Um dos nomes que os dirigentes do Galo adorariam que aparecesse proposta é do Vargas, chileno contratado no ano passado a pedido de Jorge Sampaoli, um dos salários mais altos do futebol brasileiro. Jogador que ganha bastante e está longe de ser um salvador da pátria. Só para arrematar sobre o Diego Acosta, na postagem que ele fez no Instagram nessa quinta-feira para agradecer ao Libertad, ele postou também uma foto dele com o Hulk, num encontro que ele teve com o Hulk ainda garotinho, Hulk jogador do Zenit. Eles vão poder, talvez, se o Diego Acosta conseguir chegar ao time principal, formar a dupla de ataque do Atlético Mineiro. E por último, mas não menos importante, vale a lembrança de que o time sub-20 do Galo, que acaba de ganhar um reforço do Diego Acosta, acaba de ser campeão brasileiro, venceu o Atlético Paranaense na decisão do torneio sub-20 no começo desse ano. Bora falar sobre Torreira, volante de 25 anos de idade da seleção uruguaia, que pertence ao Arsenal e está emprestado ao Atlético de Madrid. Nessa quinta-feira pela manhã contei para vocês uma informação divulgada pelo Bruno Andrade de que o Flamengo tem interesse, monitora a situação do Torreira. O pai do próprio jogador confirmou a situação. O Ricardo Torreira deu uma entrevista à DirecTV Sports da Argentina e escreveu, ou melhor, falou o seguinte, abre aspas: surgiram clubes interessados do Brasil, como Flamengo e Grêmio. E essa é a grande novidade desse vídeo, por isso eu queria dividir essa informação com vocês. De acordo com o pai do jogador uruguaio, o Grêmio é outro interessado, o Grêmio é outro que monitora a situação do Torreira. O pai disse mais, abre aspas: ainda não existe nenhuma novidade sobre a possibilidade do Lucas Torreira vestir a camisa do Boca. Essa é uma vontade que o Torreira tem revelado há bastante tempo. E ele completa: o sonho dele de ir ao Boca não é de agora, vem de anos. Estamos procurando pelo clube, não por dinheiro, fecha aspas.
é o pai do Torreira, afirmando que o Boca Juniors pode até ter vantagem, mas um projeto bacana da América do Sul talvez fosse capaz de seduzi-lo, e aí evitaria essa possibilidade dele realizar o sonho de jogar no Boca Juniors. O pai do Torreira ainda completa com uma outra frase bem interessante, abre aspas, só um louco como meu filho pode querer sair da Europa para regressar à América do Sul, fecha aspas. Certamente para jogar no Brasil ou na Argentina, o Torreira vai ter de aceitar salários bem menores do que ele tem, tanto no Arsenal quanto no Atlético de Madrid. Mas, desde a morte da sua mãe por causa da Covid, Torreira entendeu que precisa estar mais perto do Uruguai, precisa estar mais perto da família e tomou essa decisão. Jogador de 25 anos de idade, com um contrato com o Arsenal até 2023, investimento caríssimo, feito em 2018. Mas, ao que tudo indica, o Torreira pode pintar por empréstimo em um clube da América do Sul, aquele que apresentar o melhor projeto, vai acabar ficando com uma excelente contratação para o meio campo. Quero fechar o vídeo com uma informação exclusiva para você. Rafael Veiga interessa a 2 clubes da Rússia. Os nomes dos interessados não foram revelados, mas uma pessoa do staff do Rafael Veiga me assegurou que o assédio começou há algumas semanas, especialmente depois do brilhante desempenho do Rafael Veiga na Copa do Brasil. Ele inclusive foi eleito o melhor jogador do torneio, foi peça fundamental na conquista do título do Palmeiras. Rafael Veiga, que na temporada passada disputou pelo Palmeiras 53 jogos e marcou 18 gols, foi o terceiro maior artilheiro da equipe, mesmo sendo só um meio atacante. Ele nem começa a temporada como titular, demora para se firmar e ganha espaço e papel de protagonista desde a chegada do Abel Ferreira. Jogador de 25 anos de idade, contrato até o fim de 2023, multa rescisória bem alta. E o Rafael Veiga tem convivido com algum assédio nas últimas janelas de transferência. O Al Ahly dos Emirados Árabes Unidos chegou a fazer uma proposta em julho do ano passado, o Palmeiras não aceitou. Tem um ponto importante, o Rafael Veiga sempre se declarou palmeirense e diz estar realizando um sonho dele e também do seu avô ao jogar no Palmeiras. Então tudo isso pesa contra uma eventual saída. Ele só vai sair se for uma proposta bastante bacana. Antes de falar sobre os 2 times russos interessados, ele foi recentemente também especulado no Olympique de Marselha, time do técnico Jorge Sampaoli. De acordo com a imprensa francesa, o Sampaoli teria indicado o Rafael Veiga, não chegou sondagem, nem proposta, pelo menos ao staff, nem ao clube. E ele também foi recentemente, para ser mais específico, em dezembro de 2019, envolvido numa negociação com o Grêmio. O Grêmio tinha a intenção de contratá-lo, o Alexandre Matos já havia dado ok para uma negociação de 4 milhões de dólares. O Grêmio pagaria em 30 parcelas. O problema é que o Matos foi mandado embora e o Palmeiras desistiu de fechar o negócio, irritando demais os dirigentes do Grêmio. Rafael Veiga ficou, deu a volta por cima e hoje vive bom momento. Quais podem ser os clubes russos interessados? A informação que eu recebi de uma pessoa do staff dele é de que são 2 clubes grandes. O futebol russo tem 3 times bem tradicionais, o Spartak Moscou, o CSKA e o Lokomotiv. Embora o Zenit, que nem é tratado como um clube gigante, tem enorme capacidade financeira e tem feito algumas contratações bastante importantes, certamente também teria capacidade de colocar bons milhões de euros para tentar levar o Rafael Veiga. O Palmeiras assegura não ter sido procurado por nenhum time russo. Essas consultas se basearam, por enquanto, somente nos representantes do jogador. A ideia é tentar entender as condições do negócio, quanto ele ganha, quanto custaria para tirá-lo do Palmeiras. É importante que o torcedor do Palmeiras comece a se preparar para uma chuva de propostas na metade do ano. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Wesley e agora o Rafael Veiga são só alguns dos atletas que podem receber propostas de fora. Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal da Nicola. Espero que vocês tenham curtido, não se esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê de tarde com mais um vídeo e a partir das 8 horas da noite com o programa do Nicola, com muita interatividade e também recebendo como um dos convidados o Lázaro Cândido, ex-vice jurídico do Atlético Mineiro. A gente se vê, tchau, tchau!